que é energia? Participem comigo. O que é energia? O que você acha que é energia? Energia. É algo formado Exemplo? por, Oi? sei lá, pensando. Energia. Sabe o que é energia, né? É um pouco difícil saber o que é energia. Só Aham. que o que é energia elétrica? Sabe o que é energia elétrica, não sabe? Sim, a eletricidade. Sim. Você sabe o que é energia térmica? Sim, Energia sonora? sim. Do som? Energia, você sabe Hora. o que é. Só que você não consegue definir com uma palavra ou com uma frase o que é energia. Não é? É tipo a força. É tipo uma força. É Pode tipo um movimento uma força. de algum E energia objeto, sei mecânica lá. que a gente vai estudar agora, a energia mecânica está associada com força, com movimento, né? Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de definir o que é energia. Mas aí, vocês aqui nessa parte de baixo, ó, ele traz uma definição, tá vendo aqui, ó, na página 124, gráfico, ele define essa energia. O que significa energia? Em razão das várias formas de energia, torna-se difícil a definição. Ou seja, definir energia, o que é energia, você tem um pouco de dificuldade. Só que vocês sabem o que é energia, né? E que ela pode se apresentar de diversas formas. Você tem energia térmica, você tem energia sonora, você tem energia luminosa, a gente tem energia elétrica, né? Tem energia mecânica. Definir o que a gente tem um pouco de dificuldade. Mas a gente pode dizer que a energia ela está associada à capacidade da realização de trabalho. Como assim, capacidade de realização de trabalho? O que é trabalho? Trabalho Realizar o trabalho. é algo resultante da ação de uma força? Sim, pode ser. O trabalho, lembra que é o resultado da força quando ocasiona um movimento? Sim. Você pode falar que a energia é o resultado de alguma interação de força que vai ocasionar um movimento. Energia elétrica é o movimento dos elétrons. Energia térmica é quando o corpo começa a se aquecer, então tem uma agitação das moléculas. Concorda comigo? Para algum corpo se aquecer, eu preciso ter uma agitação de moléculas e essa agitação que ocasiona o aquecimento, o resfriamento. Quanto mais agitado, mais quente. Quanto menos agitado as moléculas, mais frio. Você está percebendo que para acontecer energia, alguma coisa tem que realizar trabalho? Algum corpo, alguma matéria realiza um movimento, realiza um deslocamento devido a uma força, seja ela uma força interna, uma força externa. Então, assim, a gente consegue definir energia dessa forma, né? A capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Essa é a definição de energia. Só que é mais fácil você entender energia do que você definir ela, né? Vocês conseguiram entender Aham, o raciocínio? sim. Então, a energia, falei da energia elétrica, falei da energia sonora, nós temos vários tipos de energia, né? E lá atrás, os pesquisadores, né, eles chegaram a uma seguinte conclusão: a energia, ela não se cria, ela não se perde, ela se transforma. Como assim a energia se transforma? Vamos usar, eu sempre uso o exemplo da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, qual que é a principal funcionalidade dela? Qual que é o principal objetivo da usina hidrelétrica? O que ela quer nos fornecer? Energia elétrica? Energia elétrica. Só que para você gerar energia elétrica, quantos tipos de energia você faz dentro de uma usina? É, Desde bastante. Várias. o processo. Você Várias energias. tem um processo onde a energia se transforma até que a energia final que ela vai me fornecer é elétrica. Mas quais os tipos de energia que estão inclusos dentro do processo da fabricação da energia elétrica? A da força da água lá. Da força da água. Por A exemplo, eu vou potencial. falar, depois eu vou explicar um pouco mais sobre essas energias, tá? Quando eu tenho uma usina hidrelétrica, vou desenhar aqui, ó. Eu tenho um rio aqui e aqui eu tenho os comportas, certo? Sim. Quando eu tenho esse tipo de na usina hidrelétrica, essa água ela fica parada aqui na barragem, não fica?
Quando essa água fica parada na barragem, eu tenho energia potencial. Eu vou explicar o que é energia potencial daqui a pouco. A energia potencial, essa água ela vai passar pela turbina, não vai? Sim. Quando essa água se movimenta até chegar na turbina, essa água ela passa a ter energia cinética, que é a energia do movimento. Então, de energia potencial, ela transformou em energia cinética. Quando ela passa pelo gerador, ela passa pela energia mecânica, que é que faz com que o gerador funcione. E quando ela passa do gerador, o gerador vai nos fornecer o quê? Energia elétrica. Então, olha quantas energias eu falei. A energia potencial se transformou em energia cinética, que se transformou em energia mecânica, para me fornecer energia elétrica. Vocês estão percebendo que nada se criou, a energia se transformou. Todos os processos nós temos, ocorre o quê? A transformação de energia. Tá? Então, eles definiram o princípio, um dos princípios fundamentais da física é aquele que fala o seguinte, ó, o princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Vocês estão percebendo como eu transformei a energia elétrica? Eu usei 3 tipos de energia para poder tirar minha elétrica. Então a energia ela não vem do nada, ela não some do nada. Ela é transformada no decorrer do processo. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender? Sim. O que é energia potencial eu vou explicar nessa aula de hoje ainda, tá? Não se preocupa. Eu dei o exemplo dos tipos de energia que a gente pode ter dentro de um processo, tá? Matheus, Oi? fala de novo a definição de energia para eu copiar. Tá na apostila de vocês, ó. Sabe aí na apostila, página 124? Sim. Tem um gráfico. No Uhum. gráfico depois do gráfico. Tá bom, obrigada. Pode grifar aí na apostila, quem quiser, tá? É uma forma que ele chegou mais próximo de como definir o que é energia, tá? Fontes de energia. Você sabe que nós temos várias fontes de energia que nos podem fornecer. Por exemplo, o Sol é a nossa principal fonte de energia, não é? Vocês já viram que agora nas casas, até a primeira fonte de energia que ele cita é o Sol. O Sol nos fornece energia. A energia térmica do Sol, ela fornece, é através do Sol que as plantas fazem fotossíntese, é através do Sol que acontece o ciclo d'água, que acontecem as chuvas, que acontecem as tempestades, vários fenômenos naturais acontecem por conta da energia solar. Concorda comigo? O Sol, vamos dizer que é o principal astro que faz com que o planeta Terra haja vida. Sem o Sol não teria vida aqui, vocês concordam comigo, né? Sem o Sol não tem como ter vida. Sem o Sol não ia ter esse ciclo da água, nossa água ia acabar, nós vamos morrer logo, logo. Então o Sol é a nossa principal fonte de energia. Então nós utilizamos o Sol hoje, por exemplo, para usar energia elétrica. Algumas casas, vocês já viram, que até o desenho da apostila de vocês, aí na página 125, tem o desenho de uma casa com vários painéis solares. Vocês sabem que hoje o painel solar está em alta. Muitas pessoas estão colocando o painel solar em casa porque é muito mais econômico. O painel solar, ele transforma energia térmica em energia elétrica. Você consegue acumular energia dentro dessa placa para você utilizar depois. Então, por exemplo, quando você coloca essa placa solar na sua casa, você economiza muito com energia. A placa é muito cara para você colocar. Só que você tem uma economia de energia gigantesca, porque você vai produzir a sua própria energia. Você coloca lá a placa, ela vai pegar a energia do sol e vai fazer essa conversão para você e passar essa conversão em energia elétrica. Então, você mesmo, quando você coloca o painel solar em casa, você vira praticamente um sócio da Energisa. Vocês sabiam disso? Você pode vender energia, porque você vai estar fabricando essa energia elétrica. É bem interessante isso. Você manda para eles, né? Oi? Você manda energia para eles. Isso, você vai mandar energia para eles. Se, por exemplo, se você colocar energia na sua casa e seu primo, seu tio
quer energia, você pode fornecer energia para ele, você sabia? Ele pode comprar. Nessa parte não. É bem interessante. Daí depois, quando você se interessa em comprar esses painéis solares, você pode comprar um painel maior que vai fazer uma captação maior de energia que você pode vender. Tá? Lógico, tem essas burocracias, porque não é tão simples assim, só que é possível sim. Você vai pagar uma taxa mínima para a Energisa, que é obrigatório por lei, mas você vai ser praticamente um sócio da Energisa. Você vai fabricar, além da sua própria energia, você vai fazer a venda de energia. Tá? Então, olha que legal, o sol, que é a nossa principal fonte de energia, faz com que nós mesmos produzimos a nossa energia elétrica utilizada em casa. Se você, quem tem casa, por exemplo, na escola, vocês sabiam, tem pais que falam assim, já ouvi falar isso daí, né? Na escola, na faculdade, tem que ter um desconto, porque não está gastando energia. Peraí, não, se tiver painel solar, não está dando diferença nenhuma, porque já não pagava energia. Porque você produz a sua própria energia. Na escola mesmo tem painel solar. Então fala assim, você nem está economizando com energia. Tá, não. Porque ela tem um painel solar. Entendeu? Então ela não está economizando com energia porque ela tem um painel. Ela fabrica... Mas ela está pagando o painel. Só que o painel é muito caro. Então ela provavelmente deve estar pagando esse painel solar. Mas quando ela acabar de pagar o painel, ela não vai ter gasto com energia mais. Entendeu? Então, na sua casa, se você gasta muito com energia, se quer deixar o ar-condicionado ligado, quer deixar ferro, chuveiro, você pode gastar à vontade. Só que você vai ter uma economia daqui 3, 4 anos, quando você acabar de pagar o painel solar, você vai economizar muito, né? Então tá, outra fonte de energia. Nós temos as energias renováveis e as não renováveis. Olha na apostila de vocês aí na página 125. Então, hoje já faz energia com biomassa de cana. Nós temos a hidráulica e a eletricidade, né? Tem energia de lenha e carvão. Aí as não renováveis, tem energia de petróleo, gás, carvão mineral, urânio. Então, esses são outros tipos de energia, né? Que nós utilizamos no Brasil. Só que aqui no Brasil, qual que é o tipo de energia que a gente mais utiliza? Hidrelétrica. Das usinas hidrelétricas. Então, hoje o Brasil é um dos países que mais produzem energia elétrica com as usinas hidrelétricas, né? Usando a água como fonte principal. A água é a nossa principal fonte de energia. No entanto, nós produzimos muita energia. Eu estava vendo outro dia numa reportagem na internet, né? Como que o Brasil, ele estava lá embaixo, né? Como fornecedor de energia. Hoje ele já é o terceiro ou quarto país do mundo que mais gera energia elétrica no mundo. Que mais nós produzimos muita energia. Tá? Deve ser a China Oi? primeiro. Deve ser China ou Japão primeiro, com aquelas usinas nucleares. Primeiro é a China. É que mudou bastante. Eu lembro que estava China, Canadá, Estados Unidos, depois já era Brasil, se eu não me engano. Mas eu sei que estava entre os top 5 lá, o Brasil estava no meio de geração de energia elétrica, tá? Com as usinas hidrelétricas. Então, hoje, nossa principal fonte de energia são as usinas hidrelétricas, né? A nossa principal parte, olha na página 126, vira a página de vocês aí. Ele fala sobre as usinas hidrelétricas. 81,7% da nossa energia vem das usinas hidrelétricas. Então, praticamente ela como um todo, né? Aí 14% vem de carvão e derivados, 2,7% está na usina nuclear, derivados de petróleo, gás, eólica, biomassa. Vocês sabem que vou chegar na energia eólica. Vou comentar sobre cada uma delas, tá? Usina nuclear. A usina hidrelétrica é esse processo que eu expliquei para vocês aqui agora. Como que a energia se transforma? Através dessa transformação de energia, no final, quando a água passa pela turbina, ela vai gerar a nossa energia elétrica, tá? Usina nuclear. A usina nuclear, ela não é muito utilizada aqui no Brasil. Por quê? É muito perigosa, tá? Se fosse ver em termos do ponto de vista econômico, ela compensa muito, tá? Ela compensa muito. Só que por que não é muito utilizada? Por conta do perigo que ela pode ocasionar para aquela região. Se você coloca uma usina nuclear, por exemplo, nós temos hoje a usina Angra 1, que fica lá no Rio de Janeiro,
né? E aí eles estavam construindo a usina Angra 2. Eu não sei se a Angra 2 já acabou ou se não. Só que a nossa única usina nuclear que nós temos aqui no Brasil é lá no Rio de Janeiro, que é essa Angra 1, e estava construindo a Angra 2, não sei se acabou, se não acabou, o que virou. Não lembro, eu precisava pesquisar sobre isso. Porque o perigo que ela tem, se ocorrer um vazamento de energia nuclear, é muito perigoso, acaba com aquela região inteira, né? Mesma coisa que costuma se falar que a usina hidrelétrica é uma energia limpa, tá? Já a usina nuclear é uma energia suja. Porém, a usina nuclear, ela compensa muito mais que a hidrelétrica. Só que a hidrelétrica, se você parar para analisar, ela é limpa entre aspas. Por que ela é limpa entre aspas? Para você construir uma usina hidrelétrica, você causa um impacto ambiental muito grande, tá? Eu sempre quero levar vocês lá para a usina de Ilha Solteiro, que lá é uma usina bem grande, e dentro dessa visita eles explicam como é que foi feita a construção da usina e eles contam passo a passo desse impacto ambiental. No entanto, que lá em Ilha Solteira, não sei quem já foi lá, tem parente lá, visitou a cidade, Ilha Solteira eles têm um zoológico dentro da cidade. Aquele zoológico foi construído na época por conta que quando foi construir a usina, o que eles têm que fazer? Você tem um rio aqui, certo? Para você construir a barragem, você vai fazer uma barreira para acumular água, né? Para poder causar enchente. Quando você faz essa barreira aqui no meio do rio, a água que está aqui, ela tende o quê? Ela expande, ela abre o rio. Então, ele acontece o quê? O alagamento. No entanto, que quando foi construída a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, alagou-se uma cidade. Não sei se vocês sabem. Rubinéia fica perto de Santa Fé, onde eu moro. É uma cidade que tem bastante lazer, vive bastante de rio. Quando foram construir a usina, a água expandiu tanto que alagou uma cidade. Aí eles tiveram que mudar, na época, construir uma outra Rubinéia, uma outra cidade, porque a antiga ia alagar. E até hoje, quando o rio está baixo, as construções antigas dessa cidade começam a aparecer a linha de trem, os muros da casa, que ficou tudo de... Porque a expansão que a água toma é muito grande. Então, acabou muito com a vegetação do local. Muitos animais morreram. Então, para preservar algumas espécies, né, do alagamento, eles fizeram esse zoológico e colocaram os animais lá dentro, para a preservação da fauna e da flora da região. O zoológico de Ilha, ele tem várias plantas nativas daquele local antes do alagamento, que eles conseguiram salvar para não perder, né? Acho que não sei se é obrigatório por lei, mas acredito que deva ser sim. Eles falam que é uma energia limpa, só que se você for ver por esse lado ambiental, ela não é tão limpa assim, né? Ou ela causa um desastre ambiental muito grande por conta desse alagamento que ela ocasiona. E isso é tudo calculado. Você consegue calcular a margem de alagamento desse rio. Expandir. Então, eles já viram que ia alagar uma cidade, eles já avisaram e já falou, sai daí que vai alagar tudo, né? Na hora que começar a construir. Então, é bem interessante porque eles contam toda essa história da construção da usina. Tá? É bem legal mesmo. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Tá entendendo? Tá de boa aí? Tá ótimo. Sim. Bom, falei da usina nuclear, energia eólica. A energia eólica, ela é a energia do vento. Vocês já devem ter ouvido falar da energia eólica, né? No Brasil, onde nós temos esses ventiladores que nós chamamos de aerogeradores. Está vendo aqui na apostila de vocês? Os aerogeradores nós encontramos geralmente lá na região Nordeste, tá? Lembra quando saiu um meme da Dilma falando de estocar o vento? Aham. Olha, estocar o vento? Porque lá no Nordeste do Brasil, a principal fonte de energia deles é a energia eólica. Minha mãe tossindo, desculpa. Minha mãe tossindo, desculpa. Ah, tá. Tira o microfone da boca. Uma região, o clima da região, ele tem muito vento na parte do Brasil. Então, eles colocaram vários aerogeradores e lá a principal fonte de energia deles é a energia eólica. O que acontece? Como é que funciona a energia eólica? Tem esses ventiladores grandões aí, ó. Os aerogeradores, o vento parte desse aerogerador, faz com que faça a rotação, o tratamento, e
E através dessa rotação desse aerogerador, cria-se energia elétrica a partir também. Pessoal, vamos fechar a janela ali, a claridade aqui. Ô, João, desliga seu microfone. Tá fazendo muito barulho, não sei escutar o professor. Tá dizendo aqui que meu microfone não tá fazendo áudio, soltando áudio. Eu tava olhando agora, tava fazendo. Tava fazendo muito barulho, não tava fazendo. Você tá fazendo assim, ó. Pronto, deu uma melhorada. Não muito, mas tá bom. Ó, continuando. Eu falei da energia eólica, né? Uhum. Então, esse aerogerador faz com que crie-se energia eólica, que é a energia do vento. Tá? Vou ter outra coisa que eu ia falar agora que já fugiu da minha cabeça. Bosta, esqueci agora. Depois eu lembro. Tá. Então vocês percebem que a energia, nós temos várias fontes de energia, né? Lembrei que eu ia falar para vocês. Outra curiosidade. Por exemplo, você sabia que se nós tivéssemos... É que aqui tem as PCHs, né? Que é que gera energia, mas elas são pequenas. Acho que até o pai da Júlia trabalha nela, né? Mas, por exemplo, nas grandes usinas hidrelétricas, que nem lá em Ilha Solteira. Ilha Solteira está a uns 80 quilômetros, 70 quilômetros de Santa Fé, mais ou menos. Ilha tá de Santa Fé. E Ilha tem uma usina. A energia que é produzida em Ilha não é que fornece Santa Fé. Você sabia disso? Por mais que ela está perto, não é a energia de Santa Fé, que está a 70 quilômetros de Ilha Solteira, não vem da usina de Ilha. Ela vem de uma outra usina que fica a 200 quilômetros de Santa Fé. Por quê? Quando você tem uma energia hidrelétrica próxima à sua cidade, a quantidade de energia que fica dentro de uma usina é muito grande. Então, o sistema tem que ir perdendo força essa energia. Então, se a gente tivesse uma usina muito grande aqui próximo de Chapadão, provavelmente essa usina hidrelétrica, a energia produzida por essa usina não ia ser fornecida para Chapadão. Isso é muito próximo. A tensão que a energia vai produzir, que essa usina vai produzir, a tensão elétrica que ela vai produzir é muito grande. A quantidade de energia é muito grande. Então, quando ela percorre o caminho até chegar em outra cidade, ela vai perdendo força. Então, eu não sei, aqui provavelmente deve ser uma PCH que abastece Chapadão, não sei. Mas, por exemplo, lá de Santa Fé, que fica a 70 km da Solteira, a energia não vem de Ilha, ela vem da uma usina d'Água Vermelha, que fica mais longe de lá, porque se fosse pegar energia de Ilha, a energia seria muito forte, ia queimar todos os transformadores, sistemas de casa e tudo mais. Então, essa energia tem que ser dissipada no decorrer do caminho. Tá? Então, só uma curiosidade para vocês aí. E a usina de Paraíso? Tem usina em Paraíso? Tem. Desde quando? Desde... Mas é PCH, não é? Mas é usina de energia? Tem as PCHs que são bem pequenas mesmo, que elas fornecem energia para pouquíssimas cidades. Essas usinas hidrelétricas grandes, elas fornecem para várias cidades, né? Nós temos a usina a binacional. Já ouviram falar da usina de Itaipu? Fica ali na Brasil do Paraguai. Sim. Ela era a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje ela já é a segunda. A China conseguiu uma usina maior que ela, tá? Mas hoje a usina de Itaipu é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá? Ela é muito grande. A de Ilha Solteira eu acho que é a terceira maior do Brasil, se eu não me engano, a usina de Ilha Solteira. Então ela é bem grande também. Mas a de Itaipu é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Gente, vocês não têm noção, é muito louco uma usina hidrelétrica. Você conhecer lá dentro. Alguém já foi? Alguém já conheceu? Não. Só passei por fora. Só passou na barragem em cima, né?
só. Muito legal. Lá é muito grande, muito grande, muito mesmo. Você se acha que você é uma formiguinha perto daqueles guindastes enormes que você perde de vista. É A muito. Júlia tá falando no chat aí, professor. Oi? A Júlia tá A falando Júlia no vai chat. pra lá sempre nas Ah, tá. É usinas. que ela nas tem usinas. um parente na ilha, né, Júlia? Eu acho que a Júlia tem parente lá. No entanto, que eu até estava marcando uma visita para a usina antes de começar esse coronavírus, né? Eu estava marcando uma visita para a gente conhecer a Unesp lá em Ilha e conhecer a usina de lá também, né? Que aí eu passaria o dia inteiro lá conhecendo, porque ela é bem gostoso lá. Tem a prainha, tem a usina, tem o zoológico, tem a faculdade. É bem interessante conhecer lá. Mas enfim, voltando aqui para a nossa aula de hoje, falando sobre energia. Então, nós Rapidinho. de energia, né? Eólica, nuclear, hidrelétrica, enfim, todos os tipos de energia. E agora, as formas de energia, tá? Cuidado para não confundir forma e os tipos de energia. O que seria essa forma de energia? Como que eu consigo encontrar energia na natureza? Tá? Essas são as formas de energia. Por exemplo, ó, abre a apostila de vocês aí na página 127. Não vai dar para começar a acabar. Na página 127, ela fala sobre as formas de energia. Vou ler esse contexto aí, esse começo do texto. A energia pode ser encontrada em diversas formas: mecânica, elétrica, térmica, luminosa, química, sonora, etc. Que são os tipos de energia que nós encontramos na natureza, que eu já falei para vocês, né? Essas diferentes modalidades de energia são intercambiáveis, isto é, podem ser transformadas de um tipo a outro, de acordo com o princípio da conservação de energia. Qual que é o princípio da conservação de energia? Acabei de falar agora há pouco. Vai, Lohana. Conservação de energia. Que a energia não Fala. pode ser destruída, nem criada, apenas transformada? Exatamente. Então, de acordo com o princípio fundamental da conservação de energia, a energia ela não pode ser destruída nem criada, ela só é transformada. Então, as formas de energia é como que essa energia ela pode ser transformada, que é o exemplo da hidrelétrica que eu dei. Que passa para a cinética que vira mecânica e vira elétrica. Seria mais ou menos isso, tá? Os tipos de transformação que a energia pode acontecer. A energia mecânica, tema que será pode ser subdividida em cinética e potencial. Nós temos, presta atenção, a energia mecânica dividida em dois outros tipos de energia, que é a energia cinética e a energia, qual que é a outra? Potencial. Gabriel, desliga seu áudio. A energia mecânica, ela nada mais é que movimento também, né? Alguém sabe o que é cinética? Movimento? Oi? Movimento? Movimento. Toda vez que você está se deslocando de um lugar para o outro, se você coloca um objeto em movimento, você está transformando energia potencial em energia cinética. Sempre que um corpo estiver em movimento, você associa o movimento com energia cinética, tá? Energia cinética é a energia do movimento. E a energia potencial? Se a energia cinética é a energia do movimento, a energia potencial a gente chama de energia armazenada. É como se eu armazenasse essa energia, tá? E depois essa energia potencial ela se transforma em cinética. É como se, por exemplo, uma pessoa está querendo correr e você segura ela. O que acontece? Quando você está segurando, ela não está descansando, ela está guardando energia, ela está acumulando energia para ela poder depois transformar essa energia acumulada em energia cinética, que é a energia do movimento, tá? Então a energia cinética é a energia do movimento. A energia
potencial é a energia armazenada que a gente chama, tá? Então, ele fala aqui na apostila que a energia potencial, ela pode ter duas formas, né? Ela acontece de duas maneiras, utilizando o campo da Terra e utilizando as informações produzidas em elásticos. Como assim? Utilizando o campo gravitacional da Terra. Por exemplo, ó, estou com o giz na mão, não tô? Quando eu seguro esse giz na minha mão, esse giz está acumulando energia potencial. Por quê? Eu estou acumulando energia nele. Quando eu soltar esse giz, ele entra em movimento. A energia potencial, ela se transformou em energia. Oi? A energia potencial se transformou em energia Cinética. Ou seja, você percebe que quando eu uso a gravidade da Terra, qualquer objeto que eu seguro uma certa posição, por conta da gravidade, eu vou estar acumulando energia potencial. Vocês perceberam? Legal? Qualquer objeto, qualquer corpo que está dentro da Terra e está a uma certa altura do solo, esse objeto que está a uma certa altura do solo, eu estou segurando ele aqui em cima, ele está acumulando energia potencial, que brevemente se tornará uma energia cinética, porque ele entrará em movimento a partir do momento que eu largar ele do repouso. Tá? Então, isso é a definição de energia potencial. E a outra forma de energia potencial, sem ser utilizando o campo gravitacional da Terra, que a gente chama de energia potencial gravitacional, tá? Nós temos também a energia potencial elástica. Nós vamos estudar mais a fundo isso aqui também. A energia potencial elástica, imagina um arco e flecha. Você puxa o elástico da flecha, né? O que acontece? Você não está acumulando energia aqui, ó, segurando o elástico. Quando você solta esse elástico, o que acontece? Se transforma em energia cinética. Então, a energia potencial é quando você acumula energia. Quanto mais você puxa o elástico, mais energia você acumula para quando você soltar, ela se transformar em energia cinética. Então, a energia potencial acontece de duas maneiras. Utilizando o campo gravitacional da Terra, que é a energia potencial gravitacional, e nós temos energia potencial elástica, que é a energia que quando você puxa um elástico, você acumula energia aqui, ó. Você segura ela está acumulando energia para ela ser transformada em cinética, tá? Então, nós temos esses dois tipos de energia potencial. Energia potencial é energia armazenada. Quando você armazena energia para você transformar ela depois. Nós temos a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá? E energia cinética é energia cinética, energia do movimento. Beleza? Nós temos também, ó, uma outra forma de energia, é a energia potencial elétrica. Como assim seria energia potencial elétrica? Já ouviram falar em capacitores? Não é objeto de estudo de vocês? Já. No segundo ano do ensino médio, quando vocês estudam... Tem aquele negócio nos computadores, né? Vários circuitos elétricos você usa capacitor. Você usa resistor, você usa capacitor, você usa receptor. São dispositivos que você utiliza em circuitos elétricos. O capacitor, ele tem a função de armazenar a energia elétrica para ela ser utilizada depois. Vamos dizer que a bateria, ela é um exemplo de capacitor. A bateria pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas que ela pode ser é um capacitor. Por quê? Você coloca o celular na tomada para ele carregar a bateria, não é? Então você não está armazenando energia elétrica dentro da sua bateria? Concorda comigo? Uhum. Você está armazenando energia elétrica para você utilizar depois. Não é? Então, a gente pode falar que a bateria do celular é um exemplo, entre aspas, de capacitor. Você pega a energia elétrica, guarda ela lá, para depois ser transformado, tá? Tem também energia potencial química, que é o exemplo da pilha, né? A pilha, ela armazena a energia química dentro dela, né? Para depois ela ser transformada em energia elétrica, ou, né? Energia térmica também ela pode ser transformada. Então, vocês perceberam que a energia potencial é tudo que eu consigo armazenar? Eu armazenei energia potencial elástica. Quando eu coloco um corpo aqui
a uma certa altura do solo, quanto mais alto eu vou colocando esse giz, maior vai ser a energia acumulada, não vai? Porque ele vai cair mais rápido, o tombo dele vai ser mais forte. Então, quanto maior for a minha altura, maior vai ser a minha energia potencial. Porque quando eu soltar esse objeto cair, o tombo dele vai doer mais, ele vai cair mais rápido. Então, quer dizer, quanto mais alto, mais energia potencial eu vou acumular. Tá bom? Vocês entenderam o conceito de energia? Tá bem claro? Não tem nenhuma dúvida? Sim. Não. Já vai começar a aparecer exercícios que vai misturar esses tipos de energia. E a gente tem que ter isso tudo na ponta da língua. Beleza? Gente, eu tô preocupado porque eu vou ter que ligar esse computador já, já que a bateria tá acabando. Mas enfim, vamos continuar por enquanto. Vamos lá, o que mais? Tá, trabalho. Trabalho. Eu lembro que nós estudamos trabalho ano passado. Lembra do trabalho? Vamos recapitular então o trabalho. O que é trabalho de uma coisa? Lembra? Obrigado no microfone. Desliga o microfone, João. João, desliga o microfone. Mas eu não tô falando nada, não tá acontecendo nada. Tá fazendo barulho. Aí, ó, continua o barulho sem falar. Ó, o que é trabalho? Vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, ó. Essa caixa está barata. Se eu aplico uma força F nessa caixa, a caixa está parada, eu venho aqui com essa caixa. Uma força F. Essa caixa vai fazer o quê? Vai acontecer o que com essa caixa? Entrar em movimento. Eu aplico uma força na caixa, ela vai acontecer o quê? Movimento, ela vai entrar em movimento. Essa caixa vai ter um deslocamento, não vai? Sim. Então, trabalho é a capacidade que o corpo tem de entrar em movimento por conta de uma força. Isso é trabalho. Se o corpo está em movimento e esse corpo está se deslocando devido a uma força, ele está realizando o trabalho. Trabalho, ou seja, é quando eu tenho uma força vezes um deslocamento, lembra? Então, se eu tenho um corpo que está em movimento por causa de uma força, esse corpo está realizando trabalho. Então, trabalho é isso. Trabalho é quando você ser humano, você pessoa, quando você anda, você está tendo um deslocamento. Mas tem alguma força que coloca você em movimento? Sim. Tem? A força do seu corpo, né? Você tem essa energia e aí você está entrando em movimento. Então, quando você está andando, você está realizando um trabalho? Tá. Sim. Por isso fala assim, estou trabalhando. Você está fazendo alguma coisa, você está se movimentando. Trabalho é isso, quando você se movimenta, quando você tem um deslocamento, que é uma força maior está fazendo você se deslocar. Isso é trabalho, tá? Só que antes a gente usava a forma do trabalho como sendo. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Vocês lembram? Lembra? Trabalho antes não era força vezes deslocamento? Sim. É. Agora apareceu uma outra parte aqui na fórmula. Trabalho é igual a força vezes o cosseno do ângulo θ vezes o deslocamento. Por quê? Porque o trabalho tem a ver com o ângulo. Mas que ângulo que é esse? Não entendi, professor. Que ângulo que é esse? Note que essa força F está na horizontal. Mas e se essa força estiver inclinada? E se ela tivesse, não? E se essa força estiver inclinada assim? Qual que é o trabalho dessa força? O trabalho é a intensidade da força F vezes o cosseno do ângulo θ. Que ângulo θ? O ângulo em relação
à horizontal. É esse ângulo aqui, ó. Em relação à horizontal. Por quê? Se você já deve ter feito isso alguma vez na vida. Se você empurra uma caixa reto, essa caixa se desloca, né? Agora, se você está com uma caixa aqui embaixo, você empurra ela inclinado, você vai empurrando ela inclinada, assim não é mais difícil realizar o trabalho? Então, a sua força vai depender desse ângulo. Se você está empurrando ela reto ou se você está empurrando ela inclinado. Então, por isso que o trabalho também depende do cosseno do ângulo, tá? Depende desse ângulo com que a força está sendo aplicada naquele corpo, tá? Olha o exemplo da apostila de vocês aí, ó. Tá vendo na página 128? Ele explica um pouco sobre o que é o trabalho e você tem ali do lado uma criança, sei lá, uma pessoa sentado no esqui lá, né, ó, e o rapaz está puxando. Você tá vendo que esse rapaz está fazendo uma força na corda inclinada? Esse desenho que eu tô falando para vocês, ó. Esse aqui. Vocês estão vendo que esse rapaz ele está fazendo uma força inclinada nesse trenó? E essa Sim. inclinada está ocasionando um deslocamento desse trenó. Olha como é que fica os vetores. O deslocamento está para onde? Está para frente, né? Então a força ela depende do ângulo e do deslocamento. Ó. Se eu aplico uma força F para cá, para onde vai estar o deslocamento dessa caixa? Para cá, né? Ó. Esse vai ser o deslocamento da caixa. Certo? Se você tem uma força... Vou mudar a situação agora, ó. A caixa está aqui. Certo? E você vem e aplica uma força inclinada. Para onde essa caixa vai se deslocar? Para cá. Só que vocês concordam que o deslocamento vai ser menor, né? Porque essa força está inclinada. Concorda comigo? Ó? O deslocamento dessa caixa vai ser menor. Então o trabalho também depende do ângulo com que a força foi aplicada. Esse ângulo vai ser o resultado do deslocamento. Quanto que ele vai andar, né? Ele afeta diretamente no deslocamento. Então, trabalho é a capacidade de um corpo de realizar um movimento e ele é definido por essa forma, ó. Trabalho é igual a força vezes cosseno do ângulo vezes deslocamento. Beleza? O trabalho, ele pode ser positivo e negativo. O trabalho positivo a gente chama de trabalho motor. Como que seria um trabalho motor? O trabalho motor é quando, por exemplo, ó, se eu aplicar uma força F aqui, ó, nessa caixa, e essa mesma caixa se deslocar no mesmo sentido da força, eu tenho um trabalho motor. O trabalho motor é um trabalho positivo. Por quê? A força e o deslocamento, elas estão para o mesmo sentido. E quando, por exemplo, você está aplicando uma força para cá, ó, você está puxando a caixa. Um exemplo. Só que o deslocamento dessa caixa está para cá. Quando a força tem sentido contrário ao deslocamento, a gente chama de trabalho resistente. Que é um trabalho negativo, tá? Então, o trabalho motor é quando eu tenho um deslocamento apontando para o mesmo sentido. Um trabalho resistente é quando a força e o deslocamento eles estão em sentidos opostos. Tá, se eu empurro uma caixa, ela vai para o mesmo sentido da força que eu estou fazendo, é um trabalho motor. Você consegue visualizar isso. Mas e essa situação? Como que eu puxo uma caixa para cá e ela vai para lá? Tem como acontecer isso? Essa Eu não sei. é um trabalho resistente.
eu estou puxando a caixa para cá. Por que essa caixa vai se deslocar para lá? Acontece isso? Oi? Eu não consigo pensar. Tá ligado? Cadê o resto? Eu não consigo pensar em um exemplo que essa situação aconteça. Então, eu vou te dar um exemplo, Hanna. Uma criança fazendo birra. Indo. O que acontece? Ela vai estar correndo para cá, não vai? Isso O vai exemplo do professor é melhor. é um trabalho resistente. A criança está indo para lá e você está puxando ela para cá. Não é? A criança Entendi. está para lá porque você está fazendo a força para cá. Isso é um exemplo de trabalho resistente. Cabo de guerra. Tipo, passear com o cachorro. Esse cabo de guerra você está puxando para cá, mas o time de lá está ganhando. Então você faz uma força para cá e o deslocamento está para lá. Ó, ele está me puxando. Entendeu? Um trabalho resistente. Entendi. Acontece um trabalho resistente quando esse corpo aqui ele tiver uma força interna que faz ele se deslocar para cá, né? Porque se ele não tiver uma força interna, você puxar para cá, a caixa vem para cá. Né? No caso da criança, estou fazendo força para a criança para cá. Mas devido a uma força interna, ela está indo para lá. Se esse corpo não tiver uma força interna, não acontece trabalho resistente. Né? Se eu puxar para cá, a caixa vem para cá. Se eu puxar para lá, a caixa vai para lá. Se ela não tiver um motor, se ela não tiver uma força interna que faz ela se deslocar para um outro sentido. Do contrário, se eu puxar para cá, ela vem para cá. Normal. Certo? Posso continuar? Pode. Tem os dois exemplos aqui, né? Trabalho motor e trabalho resistente. E tem uma outra situação, que é o trabalho nulo. Vou usar a mesma caixa, só que agora o deslocamento está para cá e eu estou fazendo uma força para cá. Isso daqui a gente chama de trabalho nulo. Alguém sabe me falar o motivo desse trabalho ser nulo? Não tem, como que fala, resultado? Não tem. O trabalho aqui é zero. Por quê? Se eu estou fazendo para cá e a caixa está indo para lá, ela não está realizando o trabalho. Por quê? Olha a fórmula. Essa é a fórmula do trabalho, né? Nessa situação, qual que é o ângulo que está aqui entre esses dois vetores, o D e o F? Qual Qual o a ângulo situação? de figura? Qual? Essa aqui, ó. 180? Não, eles estão pro mesmo sentido, não tá? Ah, sim. Não tá? Que ângulo que é esse aqui? Zero? Zero. Então, nessa situação primeira, ó, essa bastante atenção nisso daqui, ó. Nessa primeira situação, o ângulo é zero. Quando o ângulo é zero, se eu jogar aqui na fórmula, ó, como é que fica? A força vezes cosseno de zero é quanto? Cosseno de zero é quanto? 1, não é? Ah, é. É 1. Então, força vezes 1 vezes D é o quê? Força vezes deslocamento. Por isso que antes a fórmula aparecia só trabalho igual a força vezes deslocamento. Porque a força ela sempre estava no mesmo eixo que o deslocamento. Ela não aparecia inclinada antes lá no nono ano, lembra? Lá a força só aparecia assim, reta. Então, por que aqui, quando tiver uma situação desse tipo aqui, ó, quando o ângulo for zero, eu posso fazer a força vezes o deslocamento. Porque cosseno de zero é quanto? 1. Então, fica força vezes 1 vezes D. Entendeu? Ou não? Sim, sim. Tá. Nesse segundo exemplo aqui, qual que é o ângulo formado por esses dois vetores? 180? Agora é 180, né? Ó, porque tá um para cá e um para cá. Antes estavam os dois para cá, né? Ó. Aí ele abriu, ficou assim. Então o ângulo aqui é quanto? 180 graus. Vamos jogar na fórmula então. Trabalho é igual a F vezes cosseno de 180 é quanto?
Deia. Cadê a Deia para assistir essa? Cosseno de 180 é menos 1. Então, por isso que o trabalho resistente é negativo. Porque o Eu ia dizer menos meio. é menos 1. Então, fica força vezes cosseno de 180 é menos 1. Então, fica força vezes menos 1 vezes D. Isso vai fazer com que o trabalho seja negativo. Tá bom? E nesse caso, quando a força está para cima e o deslocamento está para a direita, está assim, ó. Qual o ângulo que isso está formando? 90 graus. 90 graus. Cosseno de 90 é quanto? 0? 0, né? 0 vezes F é quanto? 0. Ah, por isso que trabalha nulo. Por isso que o trabalho é nulo, porque o ângulo formado aqui é 0. Entenderam? Essa Sim. quando o ângulo é 0, o trabalho é positivo. Quando o ângulo é 180, o trabalho é negativo. Quando o ângulo for 90, entre a força e o deslocamento, o trabalho é nulo. Por quê? Aqui não tem um ângulo de 90. Cosseno de 90 é 0. 0 vezes D, 0. 0 vezes F, 0. Então o trabalho é nulo, tá? Compreendido. O trabalho é positivo, aqui o trabalho é negativo, e aqui o trabalho não existe, ele é nulo, tá? Porque o cosseno de 90 é 0. Beleza? Outra coisa, nós temos dois tipos de trabalho. Já vou encerrar essa aula, depois vou dar exercício para vocês fazerem. Nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável. O que seria uma força constante? Em primeiro ano? Ah, é para responder. É uma força que, tipo, ela continua o mesmo módulo sempre? Isso. Uma força constante é quando o módulo é sempre o mesmo. Ele não vai variar o módulo dessa força. Então, se você empurra uma caixa com 50 newtons, você vai empurrar essa caixa por todo momento com essa mesma força de 50 newtons. Só que é difícil, né? Porque constante ou uma velocidade constante é um pouco difícil. Porque o constante fala que essa força ela não varia. Então, se você começar a empurrar uma caixa com 50 newtons, por todo instante ela vai valer 50 newtons. Só que isso é muito difícil de acontecer, né? Agora, a força variável, você começa empurrando com 20 newtons, depois você aumenta a força, depois você diminui a força, então você vai variando a força. Então, nós temos o trabalho da força constante e o trabalho da força variável. Esse exemplo que eu expliquei até agora para vocês é o trabalho da força constante, que a gente consegue calcular com essa fórmula, ó, tá? Trabalho igual a força vezes cosseno do ângulo vezes deslocamento. Esse aqui a gente calcula o trabalho de uma força constante, tá? E agora quando a força varia? Vou desenhar um gráfico aqui, ó, melhor. O trabalho da força constante, quando você tem gráfico, ó, vou fazer um gráfico aqui, ó. Um gráfico da força pelo deslocamento, tá? Por todo instante que você anda nesse gráfico, o valor da força sempre vai ser o mesmo, não vai? Ó, se eu colocar aqui no gráfico, ó, 1 metro. Se eu colocar 2 metros, se eu colocar 3, 4, qualquer instante que eu pegar aqui, se eu bater no gráfico, o valor da força vai ser sempre o mesmo, vai? Ó, sempre o mesmo. Tá? E o trabalho da força variável? Como seria o trabalho da força variável? Vai mudando conforme o tempo? Oi? Vai tendo alteração conforme o passar do tempo? Isso, muito bem. Vai ter uma alteração no decorrer do tempo. Então, tem um gráfico de força por deslocamento. Então, por exemplo, o que seria uma força variável? É quando você começa com o valor de força, depois você aumenta ela, depois você volta naquela mesma força, aí você diminui a força, aí você mantém ela. Tá vendo como que essa força variou? Ela dava um valor, aí depois ela subiu, depois ela desceu.
Tá vendo como é que ela está variando? Como é que você calcula, então, o trabalho de uma força variável? Alguém sabe falar? O trabalho da força constante a gente calcula como sendo o valor da força, que sempre vai ser o mesmo, ele não muda. Força vezes cosseno do ângulo vezes deslocamento. Esse é o trabalho de uma força constante. E o trabalho de uma força variável como essa? Eu posso utilizar força vezes cosseno do ângulo vezes deslocamento? Que é a forma? Não. Por que eu não posso? Porque a força nem sempre vai ser a mesma. Né? A força ela pode variar. Ó. Fazer um gráfico para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. A força ela pode ser assim, ó. Também, não pode? Que nem aqueles aparelhos que aparecem em filme quando o pessoal está morrendo, que mede os batimentos cardíacos. Ele pode ser dessa forma aqui, ó. Dá um pico de força. Ele vai mudando, né? Como é que eu faço, então? Eu posso calcular com aquela fórmula? Eu não posso. Porque a fórmula, o F, sempre vai ser o mesmo. Quando a força varia, eu não posso usar aquela fórmula mais. Quando o trabalho varia, dessa forma aqui, ó. Como que eu consigo calcular o trabalho? Pela área do gráfico. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular qual que foi o trabalho desse corpo aqui, ó. Tá vendo como é que ele variou? Eu calculo o trabalho de uma força variável com a área do gráfico. Se eu quiser calcular o trabalho total, eu calculo essa área. Então, o trabalho de uma força variável é igual à área do gráfico, tá? Como que eu calculo a área do gráfico como esse, por exemplo? Eu divido em partes com figuras geométricas que eu sei calcular, não é? Eu não tenho um retângulo aqui, ó. Não tem? Tem. Essa aqui, ó. Tem um retângulo aqui? Então eu tenho um retângulo, um trapézio e um retângulo. Eu calculo a área do retângulo, que é base vezes altura, mais calculo a área do trapézio, né? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, calculo a área do outro retângulo. Se eu somar a área essas três figuras que eu conheço lá como calcular a área, eu descubro qual é o valor do trabalho realizado por esse corpo. Tá? Então, quando eu quiser calcular o trabalho de uma força que varia, eu calculo a área do gráfico, tá bom? Beleza? Beleza. Galera, vocês estão entendendo? Me dá um ok aí no chat, que eu vou ficar no chat só para olhar vocês responderem. Ok. Ela tá conversando comigo, cadê o resto? Ok. Maria, ok. Vai, que mais? Gabriel com Y, tá ok? Letícia, Flávia. Vocês estão entendendo tudo, tá tudo maravilhoso. Tá ok. Uhum. Então, beleza. Vocês estão enxergando o que eu estou desenhando na lousa? Sim. Então, beleza. Sim. Tem como dar zoom alguém? Sim, tô vendo tudo. Tem como você dar zoom na lousa. Não tem não, onde que eu dou zoom aqui? Clica 2 vezes na tela. No celular é assim, não sei no PC. Não, eu tô no computador. Tô no notebook. Mas dá pra ver aqui as áreas, as coisas que eu coloquei aqui, ó. Uhum. Então tá bom. Bora lá. É porque pra mim fica a imagem inversa, né? Uhum. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vamos lá então, pessoal. E o trabalho resultante? Como que eu calculo o trabalho resultante? O trabalho resultante é a soma do trabalho, por exemplo, da área 1, mais a soma do trabalho 2, mais a soma do trabalho 3. É quando eu somo vários trabalhos que esse corpo realizou. Se eu somar o trabalho deles todos, eu descubro o trabalho resultante. Beleza? Lembrando, o trabalho é uma grandeza escalar. Tá? Porém, a força é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza
Vetorial, tá bom? Cuidado com isso daí. Qual que é a unidade de medida do trabalho? Alguém sabe? Qual que é a unidade de medida do trabalho? Boa pergunta. Joules, não sei. Joules. Ah, tá. Agora eu já estava desenhando. Tá? Então é joules. A unidade de medida de trabalho é joules, beleza? Bom, pessoal, eu não vou continuar porque eu já passei 2 módulos para vocês. Agora, eu vou desligar aqui nossa reunião. Vou até interromper a gravação já. Depois, se vocês quiserem assistir, eu vou postar no YouTube, beleza? Tentem fazer os exercícios